Dia, senhores, sou o professor Rodrigo e hoje vamos para a resolução de alguns exercícios envolvendo o número de Avogadro. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e curta os nossos vídeos. Então a pergunta diz: qual o número de moléculas de H2O presentes em 8 mol dessa substância? Senhor, antes de entrarmos no assunto, na resolução do exercício, é bom lembrar de que a referência sempre será o mol, ou seja, ache o mol antes de começar qualquer exercício. Então nós temos lá, ele quer achar quantas moléculas há em 8 mols. Então a gente tem ali mol e temos a quantidade de moléculas, certo? Então, em 1 mol, eu tenho quantas moléculas? Lembra, isso aqui é uma constante. A constante de Avogadro diz que em 1 mol eu vou ter sempre 6,02 vezes 10 a 23. Mas para efeito do nosso cálculo, eu vou considerar apenas o 6. 6 vezes 10 a 23. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Só que ele quer saber a quantidade de moléculas em 8 mols. Então, a gente tem uma regra de 3. Então, multiplica cruzado, porque ela é diretamente proporcional. E aí temos 48 vezes 10 a 23. Senhores, uma dica: não se assustem com o número 10 a 23. Isso aqui você pode reservar e faça a multiplicação apenas com o número que vem antes da potência 10, a princípio. Então, 48 vezes 10 a 23. Acabou? Acabou. Porém, senhores, quando a gente está trabalhando com notação científica, é mais elegante deixar apenas um número antes da vírgula. Então, aqui teria que ser 4,8 vezes 10, certo? Só mais, eu vou diminuir, vou aumentar. Como é que eu faço para saber se o expoente aumenta ou se o expoente diminui? Senhores, é bem simples. A gente tem a esquerda e temos direita. Senhores, isso aqui não é política, tá? Só para vocês entenderem. Então, na esquerda, eu vou colocar o E aqui embaixo e na direita, um D aqui embaixo. Por que esquerda e direita? É um movimento que a gente vai fazer com a vírgula. A vírgula pode andar tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, se a vírgula anda para a esquerda, então a gente eleva o expoente. Se a vírgula anda para a direita, a gente diminui o expoente, certo? Então, se a vírgula está aqui, ela vai andar para a esquerda. Então, se ela andou para a esquerda, o meu expoente vai ser elevado. Então, ficaria 4,8 vezes 10 a... Se vai elevar, então vai ser 10 a 24. Certo, senhores? Se, por exemplo, fosse o resultado 0,48 vezes 10 a 23, eu quero considerar um número significativo, então eu colocaria aqui 4,8, a vírgula andou para a direita. Se ela andou para a direita, diminui. Então ficaria 10 a 22. Compreende, senhores? Então, essa é a nossa primeira resolução de exercício. O segundo exercício é do Enem 2013 e diz: o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. E ele pergunta: considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades? Então, o exercício fala que o consumo médio brasileiro é de 500
miligramas. Só que o recomendado é o dobro, então esse aqui eu vou ter que multiplicar por 2, que vai dar 1000 miligramas. Só que o padrão de mol é grama, então seria mol por grama, gramas por mol. Então, nesse caso aqui, eu teria que transformar esse valor para grama. E aí tem uma regrinha bem básica, né? A gente tem aqui grama, temos decigrama, centigrama e miligrama. É só lembrar da frasezinha Dani curte miojo. Então, DCM, aí você já vai saber certinho. Então, eu tenho 1000 miligramas. Então, 0, 0, 1000. Tenho 1000 miligramas. Se eu for transformar em gramas, eu só coloco a vírgula aqui. Então, eu tenho 1 grama. Isso aqui vale para qualquer valor. Então, você usa essa tabelinha que você vai conseguir chegar lá no valor. Então, temos ali o primeiro padrão, que eu tenho mol por grama. Por que você tem mol por grama? Porque ela fala que considerar, né, que o cálcio é igual a 40 gramas por mol. Então, tem que saber que quantos mols, né, equivale a esse 1 grama aqui. Então, se 1 mol de cálcio equivale a 40 gramas, então, quantos mols equivale a 1 grama de cálcio? E aí temos a regra de 3. E aí teremos x igual a 1 sobre 40. E calculando lá, x é igual a 0,025 mol. Senhores, isso aqui a gente pode transformar também em notação científica, que fica mais fácil. Então, eu posso colocar 2,5 vezes 10. Vou andar a vírgula para a direita, então eu vou diminuir. 1, 2. Se eu estou diminuindo, fica menos 2. Então, esse valor aqui é o valor em notação científica do mol. E a gente vai para o nosso segundo cálculo, que é justamente saber a quantidade de átomos presente, né, nessa quantidade ideal de consumo de cálcio. Aqui a gente faz a nossa segunda relação. Primeiro a gente relacionou mol com grama, e essa segunda a gente vai relacionar mol com a quantidade de átomos nesse caso. Essa quantidade ela poderia ser a quantidade de moléculas, quantidade de íons, quantidade de elétrons. Então, assim, é uma quantidade. Nesse caso, é a quantidade de átomos. Então, segundo a lei de Avogadro, 1 mol equivale, né, a 6,02 vezes 10 a 23. Porém, o exercício pede para considerar 6 vezes 10 a 23. Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nosso cálculo anterior, a gente descobriu que em 1 grama eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 2. Senhores, por que eu prefiro, né, e até aconselho vocês a sempre colocarem em notação científica? Justamente porque facilita o nosso cálculo. Ao invés de você calcular 6 vezes 0,025, você já calcula só 6 vezes 2,5. E aí as bases, né, os expoentes aqui, eles se acertam depois. Aí você subtrai e vai dar tudo certo. Então, né, qual que é a quantidade de átomos dessa molécula? Então, a gente faz a nossa regra de 3 e a gente vai chegar no valor, né, de 15 vezes 10. Se eu tenho 23 aqui e tenho menos 2 aqui, eu vou subtrair. Então, vai ser 10 a 21. Só que lembra lá que é mais elegante a gente colocar apenas um número antes da vírgula. Então, fica 1,5. A vírgula estava aqui. Ela passou para a esquerda. Então, eu vou elevar meu expoente. 1,5 vezes 10 a 22. E a gente encerra essa resolução de exercício. Certo, senhores?